Bom dia, oitavo ano. Nossa videoaula de hoje de redação vai ser voltada para o gênero conto. Vamos lá entender o conceito de conto? Quem nunca ouviu ou contou uma história como Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela Adormecida? Quem nunca ouviu uma história? Essas histórias fazem parte do texto chamado narração, então o gênero narrativo. O que é narrar? Narrar significa contar sobre algum acontecimento que pode ser verdadeiro ou inventado. Elementos essenciais da narração. Ação. Então, sabemos que a história acontece algo, então vai ser a ação. Narrador. Essa história ela é contada por alguém. O espaço. Essa história vai acontecer em um determinado espaço, tempo. Essa história vai acontecer em uma determinada época, um determinado tempo. Personagens. A história, ela acontece, ela precisa dos personagens para ocorrer a ação. Narratário. Então aqui, é onde se destina ou destina-se alguém que escuta ou lê. Então o narratário vai ser quem lê a história. Estrutura. Então a estrutura do conto, uma introdução, complicação ou desenvolvimento, clímax e o desfecho. Então a introdução. O que é a introdução do conto? Aqui é o início da história que vai ser narrada. É o momento que o narrador apresenta os fatos iniciais para quem vai ler. Então aqui eu vou apresentar os fatos iniciais. Na maioria das vezes pode ser o quê? O tempo e o espaço. E alguns personagens. Complicação ou desenvolvimento. O que significa complicação aqui? Vai representar a parte que se desenvolve o conflito. Então aqui o conflito ele vai ser desenvolvido, vai ser o momento em que começa a acontecer. Então os leitores aqui vão ficar surpresos ou à espera do que vai por vir. Então o que está por vir. Clímax. Aqui é o momento mais tenso da narrativa. Então aqui é onde tudo pode acontecer. Pode ser aquilo que esperávamos, ou o leitor esperava, ou não. Desfecho ou conclusão. Aqui é onde vai revelar o final da história. Aqui vai ser a solução para aquele conflito lá, o clímax. Então, quando acontece o clímax, é o momento, é o ponto alto da história. Aqui, o desfecho ele vai ser inevitável, então vai precisar desse desfecho. Então, aí em seguida, na sequência, vem o desfecho, que vai revelar o final da história e a solução para esse conflito. Vamos explicar melhor aqui, A princesa e a ervilha. Tá bem pequena a letra. Vou chegar mais perto aqui para ficar melhor. Havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade, de modo que se dedicou a procurá-la no mundo inteiro, ainda que inutilmente, pois todas que via apresentavam algum defeito. Princesas haviam muitas, porém não podia ter certeza, já que sempre havia nelas algo que não estava bem. Assim regressou ao seu reino cheio de sentimento, pois desejava muito uma princesa verdadeira. Certa noite caiu uma tempestade horrível, trovejava e chovia a cântaros. De repente bateram à porta do castelo e o rei foi pessoalmente abrir. No umbral havia uma princesa, mas santo céu, como havia ficado com o tempo e a chuva!
A água escorria por seu cabelo e roupas, seu sapato estava desmanchando. Apesar disso, ela insistia que era uma princesa real e verdadeira. Bom, isso vamos saber logo, pensou a rainha velha. E sem dizer uma palavra, foi ao quarto, tirou toda a roupa de cama e colocou uma ervilha no estrado. Em seguida, colocou 20 colchões sobre a ervilha e sobre eles 20 almofadas feitas com plumas mais suaves que se pode imaginar. Ali teria que dormir toda a noite a princesa. Na manhã seguinte, perguntaram-lhe como tinha dormido. Oh, terrivelmente mal, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos toda a noite. Vá-se saber o que havia nessa cama. Encostei-me em algo tão duro que amanheci cheia de dores. Foi horrível. Ouvindo isso, todos compreenderam que se tratava de uma verdadeira princesa, já que havia sentido a ervilha através dos 20 colchões e 20 almofadões. Só uma princesa podia ter uma pele tão delicada. E assim o príncipe casou com ela, seguro que sua era uma princesa completa. A ervilha foi enviada ao museu onde pode ser vista, a não ser que alguém a tenha roubado. Princesa e ervilha. Havia o início aqui da história lá, então, do conto. Havia uma vez um príncipe que queria se casar com uma princesa, mas não se contentava com uma princesa que não fosse de verdade, de modo que se dedicou a procurá-la no mundo inteiro, ainda que inutilmente, pois todas que via apresentavam algum defeito. Princesas haviam muitas, porém não podia ter certeza, já que sempre havia nelas algo que não estava bem. Assim regressou ao seu reino cheio de sentimento, pois desejava muito uma princesa. Então, essa parte aqui, ela representa a introdução da história. Então, aqui é onde vai apresentar os fatos, alguns personagens para o leitor. Então, essa parte é a introdução. Essa outra parte aqui, ó. Certa noite caiu uma tempestade horrível, trovejava e chovia a cântaros. De repente, bateram à porta do castelo e o rei foi pessoalmente abrir. No umbral havia uma princesa, mas, santo céu, como havia ficado com o tempo e a chuva, a água escorria pelo seu cabelo e roupas. O seu sapato estava desmanchando. Apesar disso, ela insistia que era uma princesa real e verdadeira. Bom, isso vamos saber logo, pensou a rainha velha. E sem dizer uma palavra, foi ao quarto, tirou toda a roupa de cama e colocou uma ervilha no estrado. Em seguida colocou 20 colchões sobre a ervilha e sobre eles 20 almofadas feitas com plumas mais suaves que se podia imaginar. Ali teria que dormir toda a noite a princesa. Então essa parte aqui, ó, podemos constatar que é a complicação, pois algo de novo aconteceu, ó. Mas será que ocorreu depois disso? Há algo mais emocionante ainda? Vai ter algo mais emocionante? Será que com tudo isso a princesa ainda perceberá? Então essa parte aqui é a complicação. Próximo. Na manhã seguinte, perguntaram-lhe como tinha dormido. Oh, terrivelmente mal, disse a princesa. Não consegui fechar os olhos toda a noite. Vá-se lá saber o que havia nessa cama. Encostei-me em algo tão duro que amanheci cheia de dores. Foi horrível. Então aqui, ó, é o ponto alto. Aqui é o clímax. Então é onde chega a história ali, ó. É inevitável o desfecho. Então aqui é o auge da história. Então aqui é o clímax. A última parte.
Ouvindo isso, todos compreenderam que se tratava de uma verdadeira princesa, já que havia sentido a ervilha através dos 20 colchões e 20 almofadões. Só uma princesa podia ter uma pele tão delicada, e assim o príncipe casou com ela, seguro que sua era uma princesa completa. A ervilha foi enviada a um museu onde pode ser vista, a não ser que alguém a tenha roubado. Então aqui, ó, facilmente se percebe que se trata do final. Então aqui é a conclusão, ó. É a alegria de todos, felizes para sempre. Então esse é o fechamento, a conclusão da história. Por hoje é isso. Então chegamos ao fim de mais uma videoaula. Oitavo ano, um abraço a todos e tchau.